O tema nessa noite é: por que devo tacar pedra nas pessoas? Repita comigo aqui. Por que devo tacar pedras nas pessoas? Mas é uma pergunta para você fazer para você. É uma pergunta de reflexão, de auto-reflexão. Ele mandou te mostrar algumas pedras que você anda jogando. Eu falo, não, pastor, eu não taco pedra nas pessoas. Você vai ver que tem muita gente tacando pedra. Negócio louco. E aí ele quer te ensinar nessa noite, pelo seu Santo Espírito, a você fazer uma reflexão: por que devo tacar pedra nas pessoas? Você vai assim, mas pastor, eu não taco pedra em ninguém. Mas vai ser muito bom, você vai aprender. Aí ele mandou citar assim 3 exemplos na Bíblia para você entender esse tema, essa palavra que ele mandou ministrar na sua vida. Abra a sua Bíblia, por exemplo, em Atos, capítulo 7, versículo 59. Vamos primeiro exemplo que ele nos dá nessa noite, para a gente refletir sobre esse assunto tão gostoso, tão maravilhoso, que ele vai trazer sobre a nossa vida nessa noite. Aleluia! Vamos lá, Atos 7, versículo 59. Acompanha aí na sua Bíblia. Depois a gente vai citar outros textos. Eu quero que você fique aí com a sua Bíblia aberta para você nos acompanhar. Glória a Deus. Eu falei, Senhor, esse tema é muito interessante. E ele não deu esse tema, foi na quarta-feira, porque aqui a palavra é revelada e não encomendada para ninguém. Então, quando você vem aqui, você pode estar certo que Deus vai nos usar para ministrar na tua vida grandes verdades, porque não tem palavra encomendada, mas sim revelada pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele nos deu esse tema. Eu falei, Senhor, muito bom, que tema gostoso que tu nos deu para ministrar na tua ceia. Maravilha. Vamos lá então. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Repetindo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nesta noite, que vem de encontro às nossas necessidades, Pai, para essa revelada pelo teu Espírito, para tratar, levar cada um a fazer uma autorreflexão sobre esta pergunta, Senhor, que tu nos dá nessa noite. Portanto, Senhor, sejam eles, essas vidas, pelo canal digital da tua igreja, ou presente no tempo, que tu possa estar aí revelando a grandeza da tua palavra aos corações, Pai, para que eles venham alcançar corações sábios, vidas inteligentes, vida de abundância na tua presença. Por isso eu declaro nesta hora a tua unção sendo derramada sobre a audição do teu povo, sobre os sentimentos, sobre os pensamentos do teu povo, para que eles venham entender, compreender a profundidade da tua palavra, porque, Senhor, tu não brinca conosco, tu nos leva a sério, e tu diz na tua palavra que tu não tem pensamentos maus a nosso respeito. Por isso nós temos motivo para te glorificar, te exaltar na beleza da tua santidade e te convidar, Senhor, venha reinar dentro de nós, venha reinar em nossas vidas, venha reinar sobre a tua igreja, venha reinar sobre o teu povo, venha reinar sobre estas vidas que estão pelo canal Renascer. Reina, Senhor, em nossas vidas para a glória do teu nome. Pois assim, Pai, nós te agradecemos pelo teu agir, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. A palavra começa nos mostrando um episódio muito interessante na vida de Estevão. Estevão, servo do Deus Altíssimo, pregava a palavra, falava a verdade. E eu quero dizer para você que a verdade, ela incomoda. Muita gente que leva a vida na mentira, no engano, na trapaça. A verdade incomoda. E ali, Estevão, ele não falava mal do governo, ele não falava mal do vizinho, ele não falava mal de ninguém. Ele só estava anunciando a verdade da palavra do Senhor, do Altíssimo e Poderoso Deus. E por causa disso, ele foi acusado pelos religiosos da época de blasfêmia. Ele estava blasfemando contra Deus. E a época, ali tinha uma penalidade por blasfêmia, que era o ato de falar irreverentemente a respeito de Deus.
era a morte por apedrejamento. Abra sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 24, versículo 13 ao 16, mostra isso na palavra. Porque essa era uma lei que o Senhor instituiu a Moisés para ministrar na vida do povo dele. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Vai embora. Eita! Mas Estevão não fez isso. Estevão não blasfemou contra Deus. Pelo contrário, ele estava compartilhando o amor de Deus para aquelas vidas. Mas os líderes religiosos da época, eles estavam ali furiosos e fizeram com que Estevão fosse apedrejado sem um julgamento. Não houve um julgamento. Simplesmente o condenaram e acabou. Eles não entenderam que as palavras ali de Estevão eram verdadeiras. Por quê? Eles não buscavam a verdade. Eles queriam apenas manter suas convicções religiosas. E é o que a gente vê muito hoje na terra. Muitos que querem manter sua convicção religiosa. Está nem um pouco preocupado ou se importando com o próximo. Como o Senhor nos ensina, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas tem muita gente se odiando, fica difícil de amar o próximo. Quanto mais o inimigo. E aí criou dificuldade. Não. Depende de cada um de nós. Viu? E graças a Deus que a salvação é individual, não é em conjunto. Senão nós estaremos muito perdidos. É verdade. Porque cada pessoa pensa de uma maneira. Tem sentimento diferente. Tem gosto diferente. Imagine botar todo mundo junto e dizer: como é que a gente pinta essa parede? Aí um diz amarelo, roxo, ou diz azul, ou diz não, lilás. A gente ficou de doido. Por isso que precisa-se de liderança para conduzir, senão vai dar ruim. E cada um vai querer que faça a coisa a favor dele, dela. E é isso que acontece no mundo religioso. Por isso que o Senhor não quer você vivendo vida religiosa. Ele quer você viver uma vida autêntica com Ele, de relacionamento próximo, de integridade, de entrega, de você se abrir para Ele e crer que nele não há falhas. Ele fala a verdade, te conduz à verdade, mostra-te a verdade, que liberta realmente das mazelas do pecado, dos erros da vida, das falhas. Ele nos liberta e nos leva a viver uma vida de acertos, muito mais do que de erro na presença dele. Creia nisso. Ele te ama. Por isso, a gente olha para a palavra, aí a gente vê um outro exemplo maravilhoso que o Senhor mandou compartilhar com você. Outro exemplo na Bíblia. Vamos lá então. João, capítulo 8, versículo 4. Olha o que diz a palavra agora o nosso mestre Jesus. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, olha, ele citando a lei de Moisés, não? E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aí mandaram a pergunta para o nosso mestre. Ele, com aquela sabedoria, simplicidade na maneira de falar, né? Diz o texto: isso diziam eles, tentando-o para terem de que o abusar. Mas, e aí que você deve vigiar, viu? Tem muita gente que te faz pergunta já sabendo a resposta, só quer ver se você sabe, mas ela já sabe a resposta, que é para te provocar a ira. Cuidado quando você for interpelado por algum assunto, principalmente sobre religião, futebol, política. Sai fora disso. Não vai te levar a lugar nenhum, vai te trazer aborrecimento. E aqui a rapaziada estava querendo arrumar um meio de acusar Jesus.
Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistissem na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, apoie, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Veja bem, os líderes judeus já haviam negligenciado a lei ao prender apenas a mulher. Aí é mole, né, irmão? Prender a mulher. Por quê? Eles negligenciaram a lei. Porque a lei determinava que as duas pessoas envolvidas no adultério fossem apedrejadas. Não era só a mulher. Aqui eles já perderam para Jesus. Eu não sabia. Está escrito na palavra, Levítico 20, versículo 10, eu não vou ler, você depois lê em casa. Deuteronômio 22, mostra isso claramente. Os dois tinham que ser apedrejados, não era um só, não. Aí, nós vemos que os líderes estavam usando aquela mulher ali como uma cilada para enganar Jesus. Alguém consegue enganar o mestre, irmãos? Alguém consegue enganar o mestre, igreja? Claro que não. Ele vem lá na frente. Aí, veja bem, eles tentando enganar Jesus. Se Jesus dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada, presta bem atenção aqui, olha a jogada dele. Que a mulher não deveria ser apedrejada, eles iam acusar ele de violar a lei de Moisés. Se os incentivasse a aplicar a pena, olha a situação, poderiam queixar-se aos romanos que não permitia que os judeus efetuassem nenhuma execução. Olha que situação. Então eles armaram uma situação que eles queriam o quê? Aprontar para cima do mestre. Mas o mestre, cheio de sabedoria, e essa sabedoria que ele quer que você tenha, e ele está a fim de te dar, e você tem que estar a fim de receber. Para você resolver questões nessa vida, que você fala assim, gente, como é que vai resolver isso? Aí você fala com ele e fala, assim, assim, assim. Ele gosta de nos conduzir à verdade. E nos dá sabedoria e capacidade para resolver problemas. Por isso que ele nos colocou na terra para resolver o problema e não para criar problema. Fala para o seu irmão, o Senhor te colocou aqui para resolver o problema. Aleluia. Aí lá em João, capítulo 8, versículo 7, um parte B, aí a gente vê ele com muita propriedade dizer assim para eles, ó, os líderes, judeus. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Essa é uma afirmação assim bastante significativa, né? A respeito de julgar outras pessoas. Por Jesus ter confirmado a pena legal, ele não poderia, a pena legal para o adultério e apedrejamento, ele não poderia ser acusado agora de estar contra a lei. Ele usou as próprias palavras deles contra eles. Olha que sabedoria. E a gente vê o seguinte: mas ao dizer que somente uma pessoa sem pecado poderia atacar a primeira pedra, ele mostrou a importância da compaixão e do perdão. Agora uma pergunta que não quer calar, que ele manda te fazer. Quando os outros são surpreendidos pelo erro, uma pergunta para você meditar. Você é rápido em julgar? Nossa, fulano errou. Ih, agora! Aí ele nos mostra que fazer isso, irmãos, é como se você nunca tivesse errado. Julgar
é uma prerrogativa do Altíssimo, não nossa. Você crê nisso? Eu não posso ficar de olho em ninguém, porque eu sou passivo de erro, você é passivo de erro. Nós somos. Mas Ele está afim, e sempre está afim de nos ajudar a acertar. Ele está afim de ajudar você a acertar a vida. Mas eu não posso entrar por essa prerrogativa de julgar o próximo porque pertence ao Altíssimo, não a nós. Ele nos mostra isso claramente. Porque Ele quer que você tenha compaixão e perdão a respeito em relação ao próximo. E o nosso papel no dia a dia de vida é mostrar compaixão e perdão. Você quer isso? Diga amém em nome de Jesus. No versículo 8, no capítulo 8, versículo 8, mostra ali, não sabemos se ao escrever no chão Jesus, ele simplesmente ignorava os acusadores, ou se ele estava ali listando os erros deles, ou se escrevia algo, por exemplo, como os 10 mandamentos. Mas enfim, ele estava ali escrevendo. A Bíblia não fala que Jesus estava escrevendo. No versículo 9, quando Jesus disse: somente aquele que não tiver nenhum erro, nenhum pecado, poderia tirar a primeira pedra, os líderes se retiraram rapidamente do mais idoso ao mais jovem. Evidentemente, a gente observa o seguinte, que os mais velhos estavam mais conscientes de seus erros do que os mais jovens. Porque a idade, presta bem atenção aqui, a idade e a experiência frequentemente reduzem o sofrimento de justiça própria, tão singular e peculiar à juventude, que gosta logo de fazer justiça, de querer meter a mão na arma, na faca e sair matando geral. Por isso você tem que pedir graça ao Senhor, quando alguém te aborrecer, te tirar do sério, falar: Senhor, se tu me der força, eu vou matar, então me dá graça, o negócio está feio demais aqui, Jesus me dá graça. Aí você pede graça, sai correndo, vai orar, ou então vai fazer um exercício, uma caminhada boa, para você esfriar e não perder a bênção, não perder a causa, e não perder a razão. Por isso que Ele quer que você guarde no seu íntimo Tiago 1,19, que diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a justiça de Deus não opera em resposta à ira do homem. Senão Deus seria injusto. Aí, independente de qualquer que seja a sua idade, examine sua vida, reconheça a sua natureza de erros ou pecaminosa e procure maneiras de ajudar os outros em vez de feri-los. Por quê? Aí agora ele mandou te mostrar algumas pedras que às vezes as pessoas carregam. Então hoje você vai aprender que essas pedras tem que jogar fora. Primeira pedra: o orgulho é uma pedra, a soberba é uma pedra, a arrogância é uma pedra, desfazer das pessoas é uma pedra, praticar racismo é uma pedra, verdadeiramente fazer acepção de pessoas é uma pedra, de respeitar pai e mãe é uma pedra, afrontar a autoridade é uma pedra. Sim ou não? Sim ou não, igreja? É uma pedra. Aí ele falou assim, agora você cita o exemplo de Davi. Quando é que eles devem usar a pedra? Abra sua Bíblia, 1 Samuel 17, versículo 49. Agora nós vemos aqui que Davi soube usar a pedra, e você também precisa saber usar, hein? Aleluia. Diz assim o texto: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa,
a pedra encravou-lhe na testa, ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Aí ele nos ensina aqui: façamos como Davi, que usou a pedra do conhecimento. Fala assim comigo: a pedra do conhecimento. Fala assim comigo: a pedra da sabedoria. A pedra da inteligência. Não para atacar nas pessoas. Fala assim: não para atacar nas pessoas, mas para destruir o gigante do orgulho, o gigante da soberba, o gigante do racismo, o gigante do velho homem, o gigante da incredulidade, o gigante da pornografia, o gigante da trapaça, o gigante da arrogância, o gigante do engano, o gigante do sexo fora do casamento. Ele tem derrubado muita gente, sim ou não? O gigante do eu. Fala: o gigante do eu. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Orando. Ele mostra os gigantes na sua vida. É contra isso ele vai tirar a pedra. Não é contra as pessoas que cercam você, não. Por isso que ele quer que você reflita nessa palavra. Palavra essa que mostra. Ele nos mostra através de Jeremias 33:3: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ele quer te revelar onde estão os gigantes, que você precisa apedrejar ele para cair por terra na tua vida, e para você vencer e ser vitorioso na presença dele. Você compreendeu isso? Amém? É assim que funcionam as coisas, porque prova o quanto ele nos ama e nos quer vivendo uma vida de equilíbrio, não uma vida de qualquer maneira, não uma vida de religiosidade, porque a religiosidade te atrapalha, te impede de você ver as coisas como elas são realmente. Por isso ele quer você se relacionando com ele de verdade, se entregando para ele, e ele te levando a viver vida de acertos, superando os erros, as dificuldades, as afrontas dessa vida, e mostrando para cada um de nós o quanto ele nos ama, o quanto ele quer você acertando. Os gigantes que te afrontam na sua vida, dia após dia, não em pessoas. Não. Creia. A proposta dele nessa noite para a tua vida é mudança. É mudança para crescimento, não para desmerecimento. Não para você ficar se sentindo inferior a ninguém, mas para você crescer em conhecimento e graça na presença dele, acertando sempre. E quando errar, você poder chegar a ele, e ele disposto a te ouvir, você abrir o coração, como está escrito na palavra dele. Se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se nós confessarmos nossos erros, ele é fiel e justo para nos perdoar. Você crê nisso? Amém ou não amém? Ele é fiel. E isso prova o quanto ele se importa comigo e com você. Ele se importa. Ele não está aqui para ficar te apontando. Você fez isso, você fez aquilo. Não, ele quer que você acerte. Ele quer que você acerte espaço, para que você não seja alvo da concorrência, para querer te apedrejar, te acusar, te condenar. Não. Ele quer que você acerte, para que o nome dele seja glorificado em tempo e fora de tempo na tua vida. Isso é prova que ele nos ama. Amém? Só até aqui você entendeu. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor Deus, muito obrigado
por essa palavra simples, verdadeira, fiel e justa. Onde tu levou ele e ela a fazer uma reflexão sobre esta pergunta que foi o tema desta noite. E eu creio, Senhor, que ele já analisou, ela já analisou, e eu creio que a partir de agora ela já estará a receber, ele já estará a receber como pessoa amada por ti, esta unção que esmiuça todo o coração de pedra, e tu tem dado a ele, a ela, um coração novo, coração de carne, com verdadeiros sentimentos, Pai, verdadeiras emoções, livre do engano, da trapaça, da mentira, mas envolvido na unção da verdade, que é a tua palavra, que nos conduz a pastos verdejantes como ovelhas do bom pastor. Como tu és o nosso bom pastor, tu nos vês, Senhor, com bons olhos. E eu creio que aquele e aquela que está ferido, ferida, lá no seu íntimo, tu estás a partir desta palavra, Senhor, a ministrar unção de cura. O Senhor está te sarando nessa noite, meu irmão. O Senhor está te sarando nessa noite, minha irmã, para que você vai ter muitos frutos na presença dEle. Ele não está aqui para te acusar, não. Ele está aqui para te perdoar, para você viver uma nova história na presença dEle. Ele jamais vai pegar o teu passado e vai lançar em rosto. Mas se Ele te lembrar de alguma coisa do teu passado, é para que haja mudança e conserto na tua vida. Não é para destruição. Não é para você, minha querida, se afastar da presença dEle, mas é para você se abrir para Ele e dizer: Senhor, me sara, Senhor, me fortalece, Senhor, me conduz na tua presença. E Ele tem prazer de fazer isso, porque Ele nos ama, e está escrito que Ele nos amou primeiro, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Nós nem havíamos nascido, Ele nos amou primeiro, morrendo através da morte de cruz, pela justificação dos nossos pecados, e provando que Ele venceu a morte. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E aí Ele declarou, antes de fazer a sua ascensão aos céus, Ele voltaria para nos buscar, através do arrebatamento da igreja. Então Ele não quer que as suas vestes sejam manchadas pelos erros da vida, pelos erros das escolhas, das atitudes erradas. Não, Ele quer você com as suas vestes limpas. E essa noite é uma noite especial na tua vida. É noite de você se abrir para Ele e dizer: Senhor, eu abro o meu coração para que tu venha me examinar de dentro para fora, e se há alguma falha em mim, se há algum erro em minhas ações, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, que tu possa me perdoar, para que eu venha viver o que eu preciso viver, Senhor, uma vida de integridade na tua presença, uma vida madura por ti, Senhor, através da revelação da tua palavra. E eu creio. Então creia, minha irmã, creia, meu irmão, que a mudança é real. A mudança é real. E hoje é uma noite para você se abrir para Ele. E Ele com certeza tratará de você como já está tratando, para uma mudança real. Lembre-se, você, minha querida, meu querido, não é qualquer um. Você é uma princesa, você é um príncipe. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Você é propriedade exclusiva dEle. E Ele te separou para tratar e capacitar você. Então se sinta amado por Ele, se sinta amada por Ele, não menosprezada, mas recolhida em seus braços. Creia que Ele te ama, está disposto a mostrar mudança, a levar você a viver mudança na presença dEle. Então Ele manda te fazer uma proposta muito gloriosa, e você deve, olha a proposta dEle:
se perdoar, porque Ele já te perdoou. Porque senão, o que adianta Ele se perdoar, te perdoar, e você não se perdoar? Se perdoe. Quero viver uma nova história, para que você venha ter condições de perdoar o teu próximo, de viver uma nova história na presença do Senhor. Então, hoje é essa noite especial. O Senhor está ministrando na tua vida essa unção de capacitação, para que você se perdoe, porque Ele já tem te perdoado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?